Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Ainda faz parte daquele capítulo geral que trata da Primeira República, mas agora nós iremos trabalhar alguns outros tópicos que não foi trabalhado na semana passada, certo? Na próxima aula, na quarta-feira, nós iremos estar fechando esse capítulo 1, né, que trata da Primeira República, ou também conhecida como República Velha, para podermos ir para o capítulo seguinte, certo? Então a gente já trabalhou a proclamação da República, como era a, a República Oligárquica, né? Aquela troca de políticos, né? De Minas e São Paulo, a gente já viu como era o voto de Cabresto, e agora a gente vai poder, e também diferenciamos bem o que era a monarquia, o fim da monarquia e o início da República. Então nosso tema é esse, renúncia de Deodoro e o governo de Floriano. Mas para chegarmos nesse tópico, a gente precisa entender qual o cenário que possibilitou essa renúncia de Marechal Deodoro para surgir então o governo de Floriano Peixoto, certo? Então aquilo que foi essencial quando teve a destituição da monarquia e início da república foi instituir uma carta magna. O que seria uma carta magna? Uma carta que é uma lei máxima, né? E nossa lei, o nosso código de lei principal é a Constituição. Então aí nesse momento eles instituíram a Constituição de 1891, certo? Então nela precisava romper com alguns dos modelos das leis e do regime monárquico, certo? Então vamos trabalhar agora em relação a isso. Então a primeira Constituição republicana ela continha características liberais, isso é um plano dentro da análise política, afirmando o direito à igualdade, à liberdade, segurança e à propriedade privada. Então, o que seria a propriedade privada? Seria, por exemplo, o direito das pessoas, suas casas serem delas, né, ser algo próprio, ser algo privado, no qual nenhum interesse do governo poderia intervir. Então, por exemplo, a fazenda, alguém tem uma fazenda própria, sem que o Estado pudesse se meter nisso. Então, seriam propriedades privadas, seriam aquilo que as pessoas teriam direito de, ao obter, ser delas, certo? Sem que o Estado pudesse confiscar quando ele quisesse tomar para ele ou fazer algo nesse sentido. Então, o Brasil tornou-se uma república federativa e presidencialista, como a gente já sabe, né? Eram os presidentes. Então, o primeiro presidente foi Marechal Deodoro, depois foi Floriano Peixoto e toda aquela sucessão que vocês fizeram na atividade da aula passada, né? Aquela linha do tempo. Dividida em estados. Os estados tinham autonomia, ou seja, podiam escolher por forma própria, podendo, por exemplo, criar seus próprios impostos e obter empréstimos diretamente do exterior. Outro tópico, né? Separação dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Então, só para a gente entender, isso que existe até hoje, né? O executivo, quem exerce é o presidente e o vice-presidente, né, da República e ministros de Estado. O poder legislativo é comandado por deputados federais e senadores, e o judiciário é comandado por juízes dos tribunais federais e do Supremo Tribunal Federal, certo? Então, nesse momento, quando há essa separação dos poderes, isso acaba que o poder moderador deixou de existir. O que seria o poder moderador? Existiam esses outros poderes, mas o poder moderador era o poder que era designado ao imperador. Então ele poderia ter um poder acima dos demais. Ou seja, qualquer coisa que fosse autorizada por outro membro, um juiz, o que quer que seja, o poder moderador poderia estar acima dele. Então o imperador poderia fazer o que ele bem entendesse. Estava com poder, era um poder elevado, certo? Então, esse tipo de poder deixou de existir. Os ocupantes dos principais cargos do executivo e do legislativo deveriam ser eleitos por voto direto, ou seja, por escolha popular, né? Só que lembrem que nesse momento não eram todos que tinham direito ao voto. O voto aberto prevaleceu na maior parte das eleições, porém só os cidadãos brasileiros maiores de 21 anos e alfabetizados podiam votar. Soldados, religiosos e mendigos estavam excluídos desse direito. A Constituição não fazia referência ao voto feminino, porém, pela tradição, as mulheres estavam impedidas de votar. Havia também, nesse momento, começou a haver a separação entre Estado e Igreja e a criação de mecanismos de registro civil, como certidões de nascimento, de casamento e de óbito. Então, a gente já percebe aí, quando fala a separação entre Estado e Igreja,
é que um não poderia intervir no outro. Por exemplo, as escolas, elas não teriam nenhuma obrigação de seguirem uma determinada religião. Por exemplo, ensino religioso, ensinar só sobre a Igreja Católica, ou, por exemplo, só sobre a Igreja Evangélica. Então, isso não fazia parte desse modelo. Até então, o Brasil era predominantemente católico, então a religião católica estava presente nas igrejas, né? Nas aulas, iniciar a aula rezando um Pai Nosso, esse tipo de coisa. Depois disso daí não ficou mais obrigatório. Então, tanto é que hoje vocês têm aula de ensino religioso, que vocês aprendem sobre o que é uma religião do candomblé, da umbanda, do espiritismo, né, do budismo. Então, vocês aprendem sobre todas as religiões, como elas funcionam, o que é que elas pensam, o que deixam de pensar, e não mais são instruídos a acreditarem em apenas uma religião como única, certo? Então, isso faz parte daquilo que a gente chama de Estado laico, a divisão da igreja e do Estado. Então, o Estado não se mete na igreja, a igreja também não tem a obrigação de intervir diretamente nas ações do Estado, certo? Então tem essa separação. Então tudo isso é nessa Constituição. O Brasil, essa não é a única, aí tem a imagem, né, da Constituição dessa época, né, resguardada ali. Eu não sei dizer precisamente a vocês se essa imagem que tem aí da Constituição, se ela já foi destruída, porque vocês sabem que no ano passado houve incêndio no Museu da República, né, que ficava lá no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e foi destruído muitos artefatos históricos. Então, eu não sei precisamente, mas acredito que esse documento também pode ser que tenha sido destruído, certo? Durante esse incêndio que teve no Museu da República, né? Vários artefatos históricos foram destruídos, por exemplo, aquele crânio, né? Que foi um dos crânios mais antigos encontrados na América, também estava lá. Então, muito material histórico foi perdido. Então, tem aqui uma imagem que eu coloquei para vocês de uma das páginas dessa primeira Constituição, né, que diz o seguinte: a nação brasileira adepta como forma de governo sobre o regimento representativo a República Federativa proclamada em 15 de novembro de 1889 e constitui-se por união perpétua e indissolúvel das suas antigas províncias em Estados Unidos do Brasil. O que seria isso? A ideia de que todos os estados agora seriam uma única coisa, seriam unidos, seriam interligados. Então é essa mesma ideia. É aquilo que segue também os Estados Unidos. O nome Estados Unidos é justamente por conta disso. A ideia de que todos os estados estão interligados, então estão unidos em um único país, certo? Então aí tem um artigo 2. Cada uma das antigas províncias formará um estado. O antigo município neutro constitui o Distrito Federal, continuando a ser a capital da União, enquanto não se der execução ao disposto no artigo seguinte. Não, é só um trecho para vocês verem o que uma das leis ali que estavam sendo colocadas na Constituição previa, certo? Então aí tem mais uma imagem, né? A Constituição de 1891, mesmo sendo atrasada, a penosa situação econômica do país e a pressão dos cafeicultores paulistas forçavam a convocação da Assembleia em junho de 1890. Após um ano de negociações, a promulgação da Constituição aconteceu em 24 de fevereiro de 1891. Os principais autores da Constituição da Primeira República foram Rui Barbosa e Prudente de Moraes. Então, esses foram os principais responsáveis por redigir esse documento, que é a Constituição. Certo? Então, vamos lá. Aí tem outra imagem, né? Da Constituição da época. Aí diz o seguinte: nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos em Congresso Constituinte para organizar um regimento e democrático, estabelecemos, decretamos e promulgamos a seguinte Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, título 1º, certo? Aí, nesse momento seguinte, vem a crise do encilhamento. O que seria isso? É uma crise que vai culminar justamente no momento que a gente vai chegar, que é na renúncia de Marechal Deodoro e o governo de Floriano Peixoto, certo? Então, no início de 1890, o ministro da Fazenda Rui Barbosa propôs uma reforma financeira que ampliava o volume de papel moeda em circulação no país. O que seria papel moeda? Essas moedas que são utilizadas para ser impressa, né? O dinheiro que a gente tem. A gente deve saber que o valor da moeda ela equivale tem algumas alterações, certo? O dinheiro não tem um valor nele mesmo. Ele é uma moeda que serve para estabelecer trocas, por exemplo. Se eu sou alguém que produz móveis de madeira
aquele dinheiro que eu vou cobrar no móvel é o produto que eu gastei, os materiais que eu gastei e também o esforço do meu trabalho. Então o dinheiro representa essas duas coisas nesse momento. Quando eu vendo algo, eu estou vendendo o tempo que eu gastei para produzir aquele produto e estou vendendo aquilo. Então a moeda ela é só um símbolo daquelas mercadorias que foram vendidas, certo? Então ele tentou isso, Rui Barbosa, né? Colocar em maior quantidade de circulação o papel moeda. A medida visava facilitar o pagamento dos trabalhadores assalariados, expandir o crédito para, para a agricultura e principalmente para a indústria. Porém, com a facilidade de crédito, muitas empresas fantasmas, ou seja, aquelas empresas que só existia no papel, mas não existia de verdade, né? Era apenas uma forma deles ganhar dinheiro, surgiram. As ações dessas empresas eram negociadas nas bolsas de valores e o valor delas aumentava continuamente. Essa situação levou muitos empresários a transferir os investimentos do setor produtivo para o mercado financeiro, gerando uma intensa especulação financeira, que ficou conhecida como encilhamento. Então tá aí o nome dessa crise, né? Crise do encilhamento. O nome da crise deriva de uma palavra, cilha, cinta que prende a sela à barriga dos cavalos antes da entrada na pista de corrida. Então, encilhamento vem da palavra cilha, que é aquilo que pega na sela do cavalo e prende a barriga do animal, certo? Com as empresas não cresciam na mesma proporção do preço de suas ações e muitas delas já tinham encerrado suas atividades, a crise logo estourou. O valor da moeda despencou e a inflação cresceu rapidamente. Muitas empresas foram à falência e o desemprego aumentou. O socorro do governo e algumas dessas empresas esvaziou os cofres públicos, certo? Aí eu citei durante a leitura sobre especulação financeira. O que seria isso? É uma operação comercial sobre o mercado de capitais ou câmbio com o objetivo de obter lucro em um período curto. Repito, é uma operação comercial sobre o mercado de capitais ou câmbio com o objetivo de obter lucro em um período curto. Certo? Então esse é o significado para especulação financeira. A gente ouve muito falar isso em jornais que tratam da bolsa de valores, esse tipo de coisa, né? Esse valor econômico. Então vamos lá. Rui Barbosa, que está aí na imagem, é quem eu falei que foi o ministro que pediu para que aumentasse o volume de papel moeda em circulação no país. Então essa é a imagem dele, e a imagem ao lado é a imagem que representa a foto, né, a imagem visual dessa crise do encilhamento. Aí nesse momento a gente chega, no momento que a gente quer chegar, esse carinha aí, esse barbudo, é justamente Marechal Deodoro da Fonseca, certo? E aí nesse momento aí atrás vocês verem a bandeira que é utilizada até hoje, que é a bandeira da República e não mais a bandeira da monarquia, que tinha um símbolo aí no meio, o brasão da família portuguesa. E agora a gente tem uma bandeira que de certa forma essa bandeira aí representa esse novo modelo aí de Brasil República, né? Apresentando-se em outras características. Então, nesse momento, com toda essa crise que foi instaurada, vai acontecer a renúncia de Marechal Deodoro e aí Floriano Peixoto vai assumir o controle. Essa crise do encilhamento alertou as oligarquias regionais que exigiam uma participação mais ativa na definição dos rumos econômicos do Brasil. A crise econômica somou-se à crise política. A forte centralização do poder nas mãos do presidente da República também descontentou esses setores que defendiam maior autonomia para os estados. Essas dificuldades políticas levaram Deodoro da Fonseca a dissolver o Congresso e a defender as reformas constitucionais que lhe assegurassem maiores poderes, o que desagradou ainda os seus opositores. Pressionado, o presidente renunciou em novembro de 1891. Então, nesse momento, a gente tem o encerramento de Marechal Deodoro no poder, no primeiro momento de república, né? Que até então era uma monarquia, e aí a gente vai poder ver agora essa continuidade, como é que acontece. Com isso, o Marechal Floriano Peixoto assumiu o cargo e empregou esforços para controlar a inflação e recuperar a economia. Apesar de as novas medidas não terem resolvido a crise econômica, algumas delas, como o controle dos preços de alimentos e de aluguéis e a isenção de alguns impostos, garantiram algum apoio popular ao governo. Floriano consolidou o regime republicano por meio da centralização política
e do comando rigoroso das Forças Armadas. Enfrentou as duas principais rebeliões do período, a Revolução Federalista e a Revolta da Armada. Nos dois casos, a repressão foi violenta e o governo republicano mostrou sua disposição de não tolerar mobilizações oposicionistas, aqueles que se opõem ainda à República. Vejam que essa crise, que sequer era uma crise econômica, também se tornou uma crise política. Muitos não queriam esse modelo de república, queriam o retorno da monarquia. Então essa disputa, por isso que Floriano Peixoto ficou conhecido como Marechal de Ferro, porque ele comandou com pulsos firmes esses que estavam se opondo ao modelo republicano. Então, a Revolução Federalista estourou no Rio Grande do Sul em fevereiro de 1893. Os combates foram travados entre republicanos partidários da centralização política do governo de Floriano e os federalistas, defensores de um Estado menos centralizado. As lutas estenderam-se por Santa Catarina e pelo Paraná. A revolta foi sufocada pelo governo de 1895. A revolta da Armada explodiu em setembro de 1893. Os oficiais da Marinha estavam descontentes com a preponderância do Exército e com a limitada participação da Armada na política brasileira. Eles se rebelaram e exigiram novas eleições. Durante o conflito, a cidade do Rio de Janeiro chegou a ser bombardeada pelos rebeldes, que só se renderam em março de 1894, certo? Então aí nessa imagem vocês veem o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, foi um governo autoritário, né, onde houve muito nepotismo. O que é isso, o que seria o significado disso? Seria quando você consegue colocar vários membros próximos seus, parentes, enfim, em determinados cargos, então houve muito isso. Não aceitar críticas, né, ele fecha jornais e prende opositores. O Congresso reage, limitando seus poderes. Deodoro reage e fecha o Congresso. Marinha e alguns generais se rebelam, perigo da guerra civil, e acontece a renúncia de Deodoro, certo? Aí tem um esqueminha para vocês poderem ver a renúncia de Deodoro, né? Fracasso da política de Rui Barbosa e nomeação de ministros conservadores desgastam a autoridade de Deodoro, que passa a enfrentar forte oposição do Congresso. Então, Deodoro deve saber que um dos principais caras que o prejudicou foi Rui Barbosa, né? Tentando adotar medidas que não foram bacanas para o seu momento no poder. Então vejam, toda vez que alguém está no poder, ele tem que ter uma equipe que possa ajudá-lo a fazer ações que tragam apoio popular, que façam com que determinadas articulações de diferentes poderes possam acontecer, senão esse político vai ser bombardeado. Mesmo que ele faça uma boa administração, se ele não tiver todo esse campo ao seu lado, ele vai acabar perdendo seu poder ou até sendo prejudicado durante o seu mandato. Aí vai acontecer uma crise política, aí embaixo tem a setinha apontando. Depois, resistência ao governo federal, organizado por lideranças de São Paulo, Minas Gerais, RJ Rio de Janeiro, PE Pernambuco e PA Paraná, com apoio da Marinha e setores do Exército. E aí no final, renúncia de Deodoro em 23 de novembro de 1891. Aí tem uma imagem, nessa mãozinha aí do Homem de Ferro, né? Porque justamente esse cara foi conhecido como Marechal de Ferro. Esse aí é Floriano Peixoto. Claro, ele não era assim. Essa é a imagem de Floriano Peixoto. Em 1891, renúncia de Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, vice de Deodoro, assume o governo provisório e a repressão aos monarquistas aumenta. Então, aqueles que queriam a monarquia bateram de frente com o Marechal de Ferro. Aí tem resumo da biografia de Floriano Peixoto. A sua ocupação foi ex-presidente do Brasil, se a gente analisar hoje. Data de nascimento 30 de 4 de 1839 e data de morte 29 de 5 de 1895, certo? Aí como último material para vocês produzirem, eu vou estar descrevendo 3 questões, vocês tentam aí ir fazendo esse registro, certo? Questão número 1, cite os principais grupos que defendiam a proclamação da República no Brasil e seus objetivos. Repetindo, questão número 1, cite os principais grupos que defendiam a proclamação da República no Brasil e seus objetivos. Repetindo mais uma vez, questão 1, cite os principais grupos que defendiam a proclamação da República no Brasil e seus objetivos. Questão 2, quais foram as principais medidas estabelecidas na primeira Constituição Republicana do Brasil?
Repetindo, questão 2. Quais foram as principais medidas estabelecidas na primeira Constituição Republicana do Brasil? Questão 3. Quais eram as principais insatisfações dos revoltosos que participaram da Revolta da Armada e da Revolução Federalistas, ambas ocorridas em 1893. Então, vocês podem recorrer ao material que a gente já analisou ou também vocês podem utilizar de pesquisa. O objetivo é que no final vocês possam ter obtido esse conhecimento, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Com isso, a gente vai estar fechando um pouco desses materiais, certo? Eu só vou querer comentar um pouquinho na próxima aula sobre mais dois assuntozinhos mais simples, que vai estar tratando sobre o cangaço, né, uma guerra no sertão. Vocês conhecem bem quem foi esse líder, né, que foi Lampião e sua esposa Maria Bonita. Também a gente vai tratar um pouquinho sobre o tenentismo e o Coluna Prestes. E, para fechar, a questão indígena nessa República Velha, ou também conhecida como a Primeira República, certo? Então aí para vocês esse material, e aí a gente volta lá para o grupo e vai continuar discutindo, respondendo as questões, naquilo que a gente tiver para estar analisando dessa aula de hoje, beleza? Então voltem lá para o grupo do WhatsApp e a gente continua a nossa discussão.